Eu gostaria de convidar o Dr. Marco Túlio Viana, que vai falar sobre a palestra que se intitula Você sabe com quem está falando? O Dr. Túlio é doutor em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, é pós-doutor junto à Universidade de Roma e La Sapienza e à Universidade de Roma Tor Vergata, é professor adjunto da PUC de Minas, é desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região aposentado, tem experiência na área de direito, com ênfase em direito do trabalho, atuando principalmente nos temas de flexibilização, globalização, crise e perspectivas do direito do trabalho e discriminações. Bem, bom dia, né? É um prazer muito grande estar aqui, nessa terra tão linda, para falar sobre esse tema um tanto ou quanto complicado, né? Pelo menos não parece. Como vocês talvez saibam ou estejam vendo pelos meus cabelos brancos, eu sou aposentado, né? E há bastante tempo, ou seja, estou mais ou menos fora das lides forenses. E por isso mesmo, o que eu vou dizer aqui são palavras simples de quem está vendo as coisas de longe. Com isso, pode ser que eu cometa alguns enganos, e vocês, então, têm a missão também complicada de me corrigir, né? Se for o caso. Por outro lado, eu vou poupá-los do óbvio. Eu vou só abrir um parênteses para agradecer o convite, né, a doutora Margarete, minha colega, um convite tão amável. Desculpem a distração, mas também meus cabelos brancos explicam isso, né, também. Enfim, eu dizia que também vou poupá-los do óbvio, eu não vou, na verdade, ficar discursando em favor desta tese, né, de que a gente não deve se portar assim, a gente não deve falar assim, né? Na verdade, eu nem seria a pessoa mais indicada para aconselhá-los a nunca dizer você sabe com quem está falando, porque eu mesmo, nos meus velhos tempos, talvez tenha dito algo assim. Confesso a minha culpa, né? E conto a história. Eu era promotor de justiça, tinha 20 e poucos anos, estava orgulhoso da minha carteira, uma carteira até mais poderosa do que a nossa em Minas. E eu tinha, com dificuldade, porque naquele tempo o promotor ganhava pouco, e eu já era arrimo de família, eu com dificuldade comprei um Jeepzinho, um Jeep Willys, velho. Foi o meu primeiro carro. Gostava do Jeep porque me permitia pescar, né? Eu adorava pescar. Um dia fui com o Jeep comprar anzóis para pescaria. Estacionei em fila dupla. Veio um guarda, então, de trânsito e me interpelou, dizendo: escuta, você está parado em fila dupla, vai pagar multa. E eu falei assim: mas eu sou promotor de justiça e tirei a carteira. E ele então me respondeu sabiamente, né, firmemente: se o senhor é promotor de justiça, o senhor não acha que isso é mais um motivo para cumprir a lei? Foi uma lição da qual nunca me esqueci. E agradeço até hoje ao fiscal de trânsito. Então, o que eu vou tentar fazer aqui, nesses de mais ou menos 40 minutos, 50 minutos, é tentar pensar com vocês, porque às vezes nós somos tentados a dizer isso. Você sabe com quem está falando?
Mas também gostaria de inverter a questão, porque hoje eu vejo muita gente perguntando ou dizendo ao juiz: você sabe com quem está falando? Por fim, vou ousar alguns palpites. São palpites de um juiz velho, talvez defasado, mas também de um velho juiz, né, que por ser velho, teve tempo de pensar certas coisas. E como um mineiro gosta de casos, eu vou continuar com os meus casos, né? Depois desse episódio do fiscal de trânsito, muito tempo depois, né, aliás, eu conheci um juiz numa cidade, um grande juiz numa cidade, que, como todo juiz, tinha uma pasta. E todo dia saía do fórum levando a pasta para casa. Mas, na verdade, quem carregava a pasta não era ele, era o oficial de justiça. O juiz ia na frente, o oficial de justiça atrás, a 2 ou 3 passos de distância, em sinal de respeito. E ele próprio, oficial, não se sentia desrespeitado. Um dia eu perguntei para o juiz, que se tornou meu amigo, meu companheiro de pescaria. Eu perguntei a ele: escuta, por que você faz isso? Não é meio chato fazer isso? Ele me respondeu: um juiz não pode carregar a pasta pela cidade. Na verdade, o oficial de justiça levando a pasta para o juiz era uma espécie de metáfora. A pasta e o próprio oficial de justiça mostravam o poder do juiz, falavam da própria justiça. Símbolos como esses eram ainda mais visíveis na sala de audiências, desde a cor da parede até a ordem dos objetos, as roupas que as pessoas usavam, o palavreado referido pelo professor Alisson, tudo isso mostrava o poder do juiz, né? E tudo isso sugeria, entre outras coisas, imparcialidade, neutralidade, democracia. Sugeria também que a justiça com J maiúsculo fazia justiça com J minúsculo. Por isso, o meu amigo juiz se postava no centro, no alto, de um tablado, como eu estou aqui, né? Quase sempre sério e de toga. E parecia mesmo assim, neutro, imparcial. Mesmo as pessoas dentro da sala serviam para reforçar esses símbolos. Na verdade, as próprias pessoas, os advogados, as partes, eram símbolos. Reforçavam o poder do juiz como se fossem cúmplices, né? No bom sentido. No caso daquele juiz, era como se toda a cidade carregasse a pasta dele. Imagino que todos o admirassem, mesmo porque ele era, de fato, um bom juiz. Era quase inatacável e ninguém se atrevia a questionar a vida dele. Tempos depois, o que acontecia com ele, eu pude perceber em mim mesmo, quando eu próprio me tornei juiz. Talvez por isso, ao longo de 20 e tantos anos, eu só fui desafiado uma vez por uma advogada. Chegou quase a gritar comigo, né? Eu devo também quase ter gritado com ela, eu não me lembro muito bem, mas o fato é que, curiosamente, depois que eu saí da cidade, todo mês de aniversário meu, durante anos e anos, ela me mandava um cartãozinho, só ela mandava um cartãozinho. O fato é que naquele tempo, o poder do juiz era tão grande que havia até mais espaço para o gracejo. Conto um outro caso, esse passado na Paraíba. Um homem estava sendo processado por contravenção, por ter quebrado o silêncio noturno, tocando violão. O violão foi apreendido. Acontece que o advogado era poeta e escreveu ao juiz: o instrumento do crime que se arrola neste processo de contravenção não é faca, revólver, nem pistola,
É simplesmente, doutor, um violão. Um violão, doutor, que na verdade não matou nem feriu o cidadão. Feriu sim a sensibilidade de quem o ouviu vibrar na solidão. Era um grande processualista esse advogado, Ronaldo Cunha Campos. E ele continuou: o violão é música e é canção, é sentimento, é vida, é alegria, é pureza, néctar que extasia, é adorno espiritual do coração. Por fim, o pedido final do nosso advogado: libere o violão, doutor juiz, em nome da justiça e do direito. É crime, porventura, o infeliz contar as mágoas que lhe enchem o peito? O juiz, que também tinha alma de poeta, concluiu em sua sentença o seguinte: para que eu não carregue remorso no coração, determino que se entregue ao seu dono o violão. Em outro processo, também no Nordeste, o delegado havia prendido os porcos de um sujeito. O advogado impetrou um habeas porcos. E deu certo. Como eu dizia, mesmo esses episódios de gracejo em nada abalavam, antes confirmavam o poder do juiz. E esse poder lhe permitia também escapar do ritual mais facilmente, eu creio. Eu conto um outro caso, esse passado comigo. Eu interrogando a testemunha, pergunta vai, pergunta vem, eu viro para a testemunha e digo: mas está parecendo que o senhor que é o patrão, e não esse que está sentado ali. A testemunha falou assim: eu acho que sim, acho que sim. Eu falei: você não quer sentar ali então para ver se a gente discute um acordo? Quer dizer, coisa completamente fora da ordem, né? Outra vez nós fizemos uma vaquinha na junta, era junta de conciliação e julgamento, para pagar o transporte de umas testemunhas que não tinham como voltar para casa, para a cidade vizinha. O juiz participando da vaquinha, coisa também completamente fora de órbita, né? Mas eu estou certo de que os colegas mais velhos, como eu, né, se lembrarão de casos ainda melhores do que esses. Por tudo isso, naquele tempo, talvez não fosse tão comum o juiz perguntar: você sabe com quem está falando? Porque todos sabiam com quem estavam falando. Todos sabiam com quem estavam falando. Aceitavam de forma muito mais natural o poder do juiz. No imaginário coletivo, ele era e devia ser mesmo tudo o que os símbolos diziam. Tudo o que os símbolos diziam. E o que acontecia com o juiz se repetia com outras autoridades. E eu agora conto um caso da Bahia, que talvez você conheça. Dizem que o Antônio Carlos Magalhães, vocês conhecem esse caso? Chegou atrasado numa reunião, conhece? Chega atrasado numa reunião, está todo mundo sentado em volta da mesa. Quando vem o Antônio Carlos Magalhães chegar na reunião, todos se levantam e um deles diz: governador, por favor, sente-se aqui na cabeceira. Ele disse: não se preocupe, meu filho, aqui na Bahia a cabeceira está onde o governador está. E sentou-se no meio da mesa. E hoje? Bem, vamos chegar ao hoje. Hoje as coisas me parecem bem diferentes, pelo menos vendo de longe. E pelo menos eu diria que há uma tendência diferente. No mínimo uma tendência diferente. Tanto assim que nós estamos discutindo aquela frase, coisa que não aconteceria antes. Nenhuma escola judicial há 20 ou 30 anos atrás discutiria esse assunto. Se estamos discutindo é porque alguma coisa mudou, né? Vejamos como exemplo uma cena bem atual, essa envolvendo o ex-juiz Moro e o advogado Santos, do ex-presidente Lula. Moro: já foi indeferida sua questão, doutor. Santos: vocês não podem caçar a palavra da defesa. Moro: posso, doutor.
por estar sendo inconveniente. Santos, não pode, porque estamos colocando uma questão muito importante. Moro, doutor, o senhor está sendo inconveniente. Já foi indeferida sua questão, já está registrado, o senhor respeite o juízo. Santos, não respeito o juízo, enquanto Vossa Excelência não me respeita como defensor do acusado. Se Vossa Excelência atua aqui como acusador principal, perde todo o meu respeito. Segundo a imprensa, o episódio terminou aos gritos. Mesmo quando o advogado não é agressivo por fora, já não aceita por dentro o que antes lhe parecia normal. Em suas falas ou em seu silêncio, é como se ele, advogado, perguntasse ao juiz: você sabe com quem está falando? E é o que acontece também em outras dimensões de nossas vidas. Entre pais e filhos, alunos e mestres, poderes e contrapoderes transitam muito mais facilmente de um polo a outro. Como explicar essas mudanças? Como explicar essas mudanças? Uma das razões talvez seja a ideia de igualdade. Hoje ela se radicaliza e se espalha. E assim entram em crise as hierarquias e até as instituições. Se quisermos um bom exemplo, basta pensar num bando de ladrões metralhando uma delegacia. Coisa inimaginável nos tempos antigos. E é outra metáfora radical e interessante. Mas vejamos um exemplo menos drástico. Eu tive um aluno na pós-graduação que era auditor fiscal. Ele me disse mais ou menos o seguinte, que antes, quando ele aplicava uma multa, o empresário resmungava, cuspia no chão, mas não contestava a multa em si. Hoje é comum esse tipo de diálogo. O senhor descumpriu a lei, vai ser multado. Mas então eu quero ver a lei. Olha a lei aqui. Não, está errado, não concordo. Mas é a lei. Não, ela não diz isso, ou está errada. Deixa eu ler de novo. De que data é essa lei? Todas as pessoas estão, ou querem estar, empoderadas, afirmando o seu eu. Queremos ter voz, influir, deixar marcas, seja nas selfies, nas tatuagens, nas pichações, no Instagram ou nas passeatas. Quando os sem casa ocupam casa, ou quando nós mesmos enchemos as praças aos domingos, nós estamos dizendo isso. A praça agora é nossa, a rua é nossa, a cidade é nossa. Os orçamentos participativos, que já não são de hoje, são um exemplo disso na política. E é o que se vê também nas audiências. Comparando ainda com o meu tempo de juiz, vejo hoje as partes querendo influir mais, ser mais partes no sentido de participar. Por isso questionam mais, protestam mais, duvidam mais, talvez até inventem mais e aceitam menos. Conta um autor que nos tempos muito antigos, não sei se vocês já leram alguma coisa assim, nos tempos muito antigos, a justiça se escondia entre as folhagens, ou debaixo das árvores, ou procurando a nascente dos rios, para se isolar, também simbolicamente, das violências do mundo, do caos do mundo, das influências do mundo. Mais tarde, diz o mesmo autor, a justiça construiu seus palácios, e esses palácios se parecem fortalezas, com o mesmo objetivo, com o mesmo propósito. Algumas dessas fortalezas, sobretudo na Europa, trazem estátuas de leões, águias, dragões, bichos ferozes, como que querendo expulsar o mundo exterior e proteger a própria justiça. Hoje, no entanto,
nós vemos as paredes desses tribunais, pelo menos simbolicamente, começarem a desmoronar. A justiça recebe e devolve muito mais pressões, emoções, influências, seja para o bem, seja para o mal. Não sei se vocês pensam também assim, é o que eu sinto, é o que eu vejo. É a própria sociedade como um todo que pergunta hoje ao juiz: você sabe com quem está falando? É ela toda que se empodera ou tenta se empoderar, ela toda que quer ouvir, falar, ser ouvida. E assim vai corroendo os antigos poderes, a não ser aqueles que falam a sua língua, a língua dela própria sociedade. Não digo que isso seja ruim, mas pode ser ruim, pode ser bom, depende. O fato é que hoje sobre o próprio juiz pesam sentenças. Investigam a sua vida, questionam o seu ganho, fiscalizam as suas falas. E assim ele transita facilmente de julgador a popstar, de popstar a bandido, ou vice-versa. Isso também significa que o personagem juiz já não se destaca tanto de sua pessoa, as fronteiras se diluem. Não é por acaso que alguns de nós usam calça jeans debaixo da toga. Misturamos muito mais facilmente as coisas. Lembro de um colega já velho, no meu tempo, 50 anos atrás, sei lá quantos anos, um colega já velho que pulava carnaval, fantasiado. Desembargador do tribunal, pulava carnaval fantasiado, era quase um escândalo. Hoje, provavelmente, ele seria apenas um num bloco de juízes que pulam carnaval. Em compensação, muito mais gente hoje questionaria suas decisões, ou acusaria de alguma coisa, ou diria: quem é você, afinal, para me dizer isso, me dizer aquilo, né? Aliás, nós sabemos que hoje todos nós controlamos todos, seja no ambiente da justiça, seja na vizinhança, seja na academia. Outro elemento forte do nosso tempo é a ânsia por liberdades. Ela também aumentou. Mais do que nunca queremos ser livres, leves e soltos. E com isso até a norma jurídica perde força, porque ela impõe. Mais ainda a norma trabalhista, porque ela é imperativa. Vejam que isso também fortalece a ideia do contrato, porque quem diz contrato diz, teoricamente ou supostamente, liberdade. E isso também potencializa a ideia de flexibilização. Pois, afinal, a empresa também se julga no direito de ser livre, livre do direito que a oprime. Aliás, o próprio juiz quer ser mais livre para criar, para inovar, para inventar, ou pelo menos um certo segmento de juízes. Mas também os tribunais tentam cercear o juiz de primeiro grau, né? É como se eles, tribunais, dissessem ao juiz: você sabe com quem está falando? É claro que há outras razões para isso, né? Mas, de todo modo, para os tribunais, tolher a criatividade do juiz significa assegurar para eles, tribunais, mais poder. O poder de criar que eles retiram do juiz, eles recebem de volta, né? E eu confesso não saber até que ponto isso é bom ou ruim. Pois bem, como viver nesse mundo e como estará reagindo o juiz, pelo menos visto por mim, que estou fora, né? Um velho ex-juiz, digamos. Há uns anos atrás, conversando com um amigo em São Paulo, eu disse a ele: escuta, você já parou para pensar que a gente aprende na escola um certo processo cheio de ritos, de fórmulas, mas que, na verdade, esse processo que a gente aprende na escola
que nos passa a ideia de imparcialidade, neutralidade, democracia, esse processo, ele é contaminado por 1001 variáveis. O tom de voz, a roupa das pessoas, a cor, para quem tem preconceito, a ordem dos objetos, os objetos, o tato, tantas e tantas coisas que afetam os julgamentos. Você não acha que existe um segundo processo? É a partir desta pequena ideia, né, eu fiz primeiro um artigozinho, depois, animado por uma ex-aluna brilhante lá da Faculdade Federal de Minas, começamos a fazer uma pesquisa que durou uns 5 anos e cujo resultado, fazendo uma propagandazinha, foi esse livro aqui que eu vou sortear para vocês, esse exemplar aqui, não sei como, talvez jogando para cima? Mas enfim, nessa pesquisa, a gente descobriu coisas muito interessantes. Então, eu vou contar uma delas, sobre a justiça, sobre esse tema aqui. Vocês sabem que a justiça vem sendo representada há muito tempo como uma mulher. Mas vocês talvez não saibam que nos tempos antigos o direito também costumava ser representado em pinturas e desenhos. E o direito vinha sob a forma de homem. Então, justiça, mulher, direito, homem. Por que isso? A gente pode talvez pensar que o direito, né, soa como algo mais duro, mais firme, racional, criação da razão, dura lex, sed lex, né? Quando eu penso em direito, eu penso em algo assim. E segundo os velhos estereótipos, esses atributos seriam masculinos, né? Seriam do homem. Já a justiça, se eu falo em justiça, isso soa mais sensível, como nos mostra a própria palavra sentença, que você sabe, vem de sentire. Então, justiça seria algo feminino. Um poeta inglês, de muito tempo atrás, escreveu, certa vez, esses versos. Hoje, talvez, ele fosse apedrejado por isso, mas, enfim, os versos são bonitos. O homem pensa com largueza, a mulher sente com profundidade. O coração dele é o mundo dela é o coração. Eu vou repetir. O homem pensa com largueza, a mulher sente com profundidade. O coração dele é o mundo dela é o coração. É claro, como eu dizia, né, que tudo isso tem a ver com os nossos estereótipos, né, os velhos estereótipos. Mas o fato é que esses estereótipos continuam fortes. Eu dou um exemplo de uma pesquisa. Vocês sabem que no imaginário coletivo existem crimes masculinos e crimes femininos? Vocês sabem, por exemplo, que algumas mulheres, infelizmente, praticam infanticídio. É um exemplo de crime feminino. E que os homens brigam no sinal de trânsito, às vezes até se matam por causa de uma fechada. Crime masculino. Ora, quando os jurados são levados a julgar um crime masculino praticado por mulher, eles tendem a ser mais rigorosos. Quando se trata de um crime feminino praticado por homem, também eles tendem a ser mais rigorosos. Um outro exemplo curioso, vocês sabem que muitos furacões recebem nomes de gente, né? Talvez você não saibam que quando o furacão recebe nome de mulher, ele causa menos medo, e as pessoas se precaveem menos, e há mais mortes. O curioso é que, segundo uma outra pesquisa, feita com juízas em São Paulo, as próprias juízas
se acham mulheres, se acham mais mulheres no sentido, quer dizer, se acham mais femininas no julgar, no sentido dos estereótipos. Ou seja, elas se julgam mais humanas, mais sensíveis do que os homens. E uma delas, ou algumas delas, até questionam como é que seriam os julgamentos se por acaso eles tivessem sido proferidos por mais mulheres do que homens. Quer dizer, como é que seria a maior parte dos julgamentos? Eles seriam diferentes, segundo elas, né? Por isso eu vou pedir licença às colegas, né, para usar esses estereótipos, hoje tão justamente condenados, para uma pequena comparação. Eu diria que os juízes de hoje, pressionados como estão, têm reagido basicamente de duas maneiras. Eu estou reduzindo, né, porque há um meio termo, mas enfim, estou radicalizando, mas duas maneiras fortes, digamos, né? Primeiro, há um modo, digamos assim, mais feminino de agir. Em Belo Horizonte, eu não sei se aqui na Bahia, há juízes que oferecem balas, outros servem café, outros colocam música clássica, sobretudo, né? Há uma juíza que pediu há pouco tempo ao tribunal autorização para pintar, com o dinheiro dela, pintar as paredes da sala de audiência, acho que de rosa, sei lá, uma cor que propicia um certo clima, um clima de paz, né? Aliás, o objetivo é criar um clima de paz, mais do que induzir ou facilitar os acordos. É um clima geral de paz, inclusive entre os advogados e o próprio juiz, né? E há um modo mais masculino de ser, segundo aqueles estereótipos, né? Há alguns colegas que, sentindo, ainda que inconscientemente, a perda de autoridade, procuram ser mais autoritários para tentar produzir o mesmo efeito que o juiz produzia antes, naturalmente, nos meus tempos, nos meus velhos tempos. Um colega, há pouco tempo, foi chamado à corregedoria, porque ele tinha sido acusado por advogados de ser muito desrespeitoso, algo semelhante. Ele se apresentou ao corregedor, ele era do interior, saiu do interior, se apresentou ao corregedor de toga. Abriu a porta e estava lá, ele de toga, vestiu a toga, como se dissesse ao corregedor, e na verdade estava dizendo com a toga, né? Eu sou juiz como você. Você sabe com quem está falando? Nesse sentido, parece estar aumentando as queixas dos advogados contra os juízes. E é por isso também que eu acredito que estejamos discutindo esse tema. Pergunto, qual seria a melhor escolha? Qual seria a melhor escolha? O masculino ou o feminino? Por enquanto, deixo essa pergunta em aberto. Aliás, já estou caminhando para o fim. Outra curiosidade são os olhos da justiça. São os olhos da justiça. A nossa pesquisa que mostrou algo também que poucos de vocês conhecem. A gente sabe que a justiça tem os olhos vendados, né? A justiça é cega, mas nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim. Na Idade Média, numa cidade da Áustria, o procurador-geral desfilava pelas ruas com um medalhão no peito. Nesse medalhão havia um olho. O medalhão era um olho. Ele queria mostrar para a cidade que ele olhava, enxergava tudo. Os pintores daquele tempo retratavam a justiça com os olhos abertos. Quando algum pintor retratava a justiça com venda nos olhos, era para criticar a justiça, dizer que ela não estava vendo bem,
dizer que ela estava sendo influenciada, que ela estava se deixando enganar pelas aparências. Há muitos retratos, aliás, pinturas daqueles tempos, em que a justiça aparece com vários olhos no rosto, um olho na nuca, para enxergar até por detrás dela, ou múltiplos olhos, por todos os recantos do corpo. Quando se imaginou uma justiça com venda, foi para mostrar que a justiça não separava nobres e plebeus. Foi um fato histórico que coincidiu com a ascensão da burguesia. A burguesia queria deixar claro que a justiça seria tão justa para ela quanto era para o nobre, para o fidalgo, né? Serviu para isso, um papel importante, é claro, né? Mas e hoje? Será que a justiça hoje deve, pelo menos de vez em quando, tirar a sua venda? Mas vamos em frente, né? Uma terceira curiosidade: quando a justiça ainda tinha olhos nas pinturas, nas esculturas, artistas também retratavam a injustiça. A injustiça. Qual a diferença? A justiça era retratada olhando de frente. A injustiça de perfil, de viés. Como interpretar hoje essas duas figuras? Olhando de frente, olhando de perfil? Talvez possamos dizer que olhar de frente significa enfrentar os desafios, sentir-se comprometido, olhando de frente, né? Ao passo que olhar de viés, não ter posição, tentar ser neutro, né? Decidir mecanicamente ou matematicamente. Pergunto, de novo, que caminho escolher? Direito homem ou justiça mulher? Olhos vendados ou abertos? Visão de frente ou de viés? É claro que cada um de nós terá a sua opinião, né? Todas serão respeitáveis, mas eu tento responder brevissimamente a essas perguntas como se eu ainda estivesse trabalhando como juiz. O que eu faria hoje, né? Eu parei para pensar e vou dizer. Num tempo em que as desigualdades parecem ainda mais desiguais, eu tentaria, claro, reduzi-las, né? Pelo menos na minha função, claro, isso é evidente, né? Mesmo porque acentuar o poder no mundo de hoje é correr ainda mais riscos, porque as pessoas estão querendo ser ou estão sendo empoderadas. Correr mais riscos, conflitos mais graves, como o que aconteceu há pouco tempo em Minas Gerais. Juiz, doutora, a senhora está presa por desacato à autoridade. Advogada, nesse caso, doutor, o senhor está preso por cercear a defesa. O juiz prendendo a advogada prendendo o juiz. No meu tempo, para que as decisões fossem aceitas, bastava a figura do juiz. Quem se rebelava, no máximo, recorria a um juiz, né, a um grupo de juízes. O poder do juiz, como eu dizia, era mais aceito, naturalmente, e os símbolos da justiça serviam para isso, para reforçar essa sensação. Hoje, os símbolos do poder, aumentando as distâncias, parecem diminuir a legitimidade do juiz, Todas as pessoas parecem mais sensíveis, mais resistentes às manifestações de poder. Mais ou menos como acontece com as discriminações. Hoje nós vemos discriminação em tudo. Somos muito mais sensíveis às discriminações. Aliás, costuma-se ver o juiz autoritário como discriminador. Costuma-se ver assim, né, a sociedade. Por isso eu diria que de hoje em diante, o poder deve se abrir cada vez mais para os consensos.
Não estou falando em pressionar as pessoas a fazerem acordo, a viver essa ideia do acordo, acima de tudo, acordo, mas consenso no sentido de criar um clima tal que a pessoa aceite a sua decisão, a pessoa sinta que ela participa também realmente daquela decisão. Uma pesquisa interessante nos Estados Unidos mostra que se a parte pôde falar, ainda que ela perca a questão, se ela pôde falar, ela aceita muito mais facilmente a decisão. Ainda que seja um desabafo. Ela desabafou, então ela aceita a decisão. Na África do Sul, segundo o depoimento de um ministro, juiz, da Suprema Corte daquele país, na África do Sul, a Corte Suprema tem paredes de vidro. Mas os juízes não ficam no 10º andar, eles ficam no 1º andar, de tal forma que as pessoas que passam na rua podem enxergá-los. E não é incomum, segundo esse juiz, não é incomum o juiz sair à rua depois do trabalho e conversar com as pessoas o procurarem para conversar, para bater um papo. Talvez o ideal fosse que os nossos prédios tivessem essa arquitetura, fossem mais simples e transparentes. E nós, juízes, fôssemos também mais assim. A própria toga talvez esteja com os dias contados. Eu senti, há um tempo atrás, uns 10 ou 20 anos atrás, eu senti um renascer da toga, porque no meu tempo de juiz, 30 anos atrás, sei lá quanto tempo, não, 30 não, acho que não são tantos não, enfim, no meu tempo de juiz, a toga estava em desuso, ela voltou a ser usada. Eu acredito que como reação inconsciente, exatamente, à perda crescente de poder. Então, como eu dizia a vocês, alguns de nós tentam repristinar e aumentar, acentuar os símbolos de poder, porque eles estão enfraquecidos. E não funciona. Eu acredito que não. Por isso, eu acredito que a própria toga esteja tendencialmente com os dias contados. O ideal, na verdade, seria se o próprio juiz fosse costurando com as suas práticas uma outra espécie de proteção, de roupa, sentido simbólico, uma outra espécie de legitimidade. Mas não basta ser mais simples. Talvez seja bom também a justiça tirar a sua venda, pelo menos de vez em quando, e olhar de frente para ver melhor o mundo, não só o mundo, mas o seu interior, questionar o seu interior, as suas práticas. Mas além de ver, ou talvez mais do que ver, é importante ouvir. Ouvir as partes com mais atenção e cuidado. A escuta hoje, em todas as dimensões de nossas vidas, do balé à sala de audiências, se tornou muito mais importante. E para isso é preciso se capacitar melhor, de outros modos. Eu sei que isso, ouvir as partes, ouvir as pessoas, ter mais cuidado, exigiria uma nova relação com o tempo. E nós todos, ou vocês estão pressionados cada vez mais por recordes, performances. Como seria isso possível? Eu não sei. De todo modo, em minha imaginação, eu vejo o juiz do futuro se olhando no espelho e se perguntando: você está percebendo o que se passa à sua volta? Você conhece, pelo menos por alto, as desigualdades cruéis de seu país? Você consegue entender minimamente as pessoas? Você quer entender as pessoas? Você sabe como vivem as pessoas que estão ali? Você sabe o que elas pensam da justiça?
Afinal, você sabe com quem está tratando? Afinal, você sabe com quem está falando? É isso aí, gente. Muito obrigado. Viu? Queria agradecer a participação do professor Márcio Túlio Viana e gostaria de abrir a oportunidade aos participantes para formularem perguntas, manifestações. Podem ficar à vontade. Eu queria também, então, fazer sorteio desse livro aqui. Como é que eu faço? Enquanto nós providenciamos o sorteio, o professor, por favor, queira receber das mãos do nosso coordenador acadêmico, Danilo Gaspar, o certificado de participação no evento. Marcos 216, 216. Número 163, Mirela Mendes Grace. Não? 82. Gercílio Alves Moura. Parabéns. Intervalo até às 13h30, quando retornaremos aqui mesmo no pleno